Bom, meus irmãos, vamos sossegar nossos corações e as nossas mentes para fazermos a nossa prece de abertura. Pai, estamos novamente nesta casa de oração e trabalho para iniciarmos os trabalhos de hoje. Que nós possamos, Pai, estarmos com os nossos corações leves, as nossas mentes livres, para recebermos a intuição de toda a espiritualidade aqui presente. Que nossa palestra, Pai, e os nossos trabalhos transcorram dentro da vossa santa vontade. Que na nossa palestra, Pai, possamos falar somente e tudo aquilo que é necessário ser ouvido. Que a espiritualidade nos livre, Pai, de todo orgulho, de toda vaidade, e que humildemente possamos fazer o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, o nosso tema da palestra de hoje é o vício e suas consequências. Por que foi escolhido esse tema? Porque o vício é uma coisa que está destruindo as famílias. Não só as nossas famílias, mas as famílias que conhecemos, as famílias que não conhecemos. Todos nós sabemos o mal que é o vício dentro, seja da família, seja de uma sociedade, seja onde for. É um comportamento que adquirimos por não termos o conhecimento de tudo o que provoca, não termos o conhecimento de como é provocado. Então é bom sempre recebermos alguma instrução. Por mais que já conhecemos, sempre alguma coisa nova pode ser dita. Como começa o vício? O vício começa repentinamente? Nós entramos nele de repente? Ou será
que é devagarzinho, bem leve. Segundo, a informação de Hahnemann, que foi o descobridor da homeopatia. Na homeopatia, o que acontece? O medicamento homeopático, ele é passado muito devagar, de gota em gota. Então, ele vai fazendo o seu efeito aos poucos. Então, podemos considerar que o vício também começa assim. Ninguém vicia de uma hora para outra. É como se fosse doses homeopáticas. Vai se começando de pouco a pouco. E assim, também, tanto ele traz doenças, como ele traz todos os transtornos. Então, a cura, né? A doença inicia e a cura também é da mesma maneira. O vício, aos pouquinhos, a cura também aos pouquinhos. Então, não podemos desejar que a pessoa, o nosso irmão, que adquiriu esse vício, vai melhorar de um dia para o outro. Não. Sabemos que, por exemplo, o vício do fumo, você demora para se livrar dele, para melhorar, segundo dizem os especialistas, praticamente o mesmo tempo que você levou para adquirir o vício, de que você levou viciado, que você fez uso durante aquele tempo. Então, são tratamentos longos e demorados. E quando a gente ouve dizer vício, o que é que vem na nossa mente? Fala vício, já vem na nossa mente droga, não é? O vício é a droga. Na realidade, tudo que vicia é droga. Mas nós pensamos naquelas drogas mais pesadas, tipo maconha, cocaína, LSD e daí para frente. Mas se formos analisar com muita calma, com muita sensatez, nós vamos perceber que de todos os vícios conhecidos, os mais perigosos, considerados mais perigosos, são aqueles que nós adquirimos dentro de casa, que nós adquirimos através, muitas vezes, da nossa família, que é o cigarro e o álcool, não é? Ninguém se vicia com o cigarro, por exemplo, à toa, por vontade de fumar. Não, ele se vicia porque ele vê alguém fumando. E na grande maioria, ele vê os pais fumando. O exemplo está ali dentro de casa. Antigamente, na época do meu pai, ele já dizia que quando ele era criança, ele via meu avô fumando, naquela época, cigarro de palha, né, aqueles cigarros antigos, feito em casa mesmo, o vô lá, enrolando a sua palhinha, fazendo o cigarro, ele via o pai dele fumando. E ele achava bonito aquele soltar fumaça.
E muitas vezes o meu avô chegou a dar o cigarro na mão dele para ele dar umas bafuradas. Isso ele era pequeno, ele era criança. E através disso, fumou hoje, achou ruim, nossa, horrível. Mas fumou depois e foi adquirindo vício. E conforme vai se crescendo, quando chega na adolescência, essa vontade aumenta, não só do fumo, de muitas outras. Ela aumenta muito. Na minha adolescência, por exemplo, fumar, a gente achava bonito, não é? Era chique. As pessoas que fumavam, para nós adolescentes, eram pessoas chique, fina, dava status, não é? Tanto que nas propagandas, nos filmes, estavam sempre com o cigarrinho na boca. Então, era uma sensação assim de poder que dava o cigarro. Então, o adolescente se envolvia. Eu mesma tentei fumar. Por quê? Minhas amigas fumavam, era chique, eu tentei. Mas passei muito mal. Foi uma experiência péssima. Essa experiência, eu tinha quanto aí, uns 15, 16 anos. Eu não esqueço até hoje, em detalhes, o que eu senti. Uma tontura, parecia que eu tinha bebido um tonel de cachaça. Uma dor de cabeça terrível. Um enjoo horrível. Para mim foi a pior experiência do mundo. Daí cheguei à conclusão que não era para mim, por mais bonito que fosse. Eu não ia cair mais nessa. Só que nós só fumamos se colocarmos o cigarro na boca? Com certeza não. Nós fumamos também, como se diz, passivamente, quando nós convivemos em ambientes de fumo. Nós somos fumantes passivos. Eu fumei praticamente desde o ventre da minha mãe, porque minha mãe era uma fumante inveterada. Ela chegava a fumar 2 maços por dia. Então, acredito que ela fumou na minha gravidez, ela fumou quando eu era bebê, ela fumou conforme eu fui crescendo, e eu fui fumando junto com ela, passivamente. Mais adulta, quando eu fui para São Paulo, para trabalhar em São Paulo, eu fui morar num apartamento do lado da Souza Cruz, que é fabricante de cigarro. Vocês não imaginam o cheiro de cigarro que a gente sentia a noite inteira, porque o apartamento que eu morava era de frente, era do lado, a firma era aqui, meu apartamento era assim. Era um cheiro insuportável de cigarro a noite toda, mesmo com o vidro fechado. E de manhã, a varanda do apartamento estava preta, da fuligem do cigarro. Então, vocês imaginam o que todos os moradores da região se inalavam aquilo. Além do cheiro, aquela fuligem. As cortinas do apartamento, elas ficavam amareladas, que não saía nem com água sanitária, para vocês terem ideia do que é
aquele teor, aquela coisa que contém o cigarro. E nós sabemos, já por pesquisas e por conhecimento, que o cigarro, ele contém muitos ácidos prejudiciais ao organismo. Inclusive, aquele ácido que provoca, que conserva os cadáveres, que é o formol, ele contém no cigarro. O cigarro contém acetona. Ele contém, olha, se for pesquisar, é uma quantidade enorme de tóxicos que tem ali, de ácidos tóxicos, que vão ser penetrados na nossa corrente sanguínea, através do fumo. E nós desconhecemos isso. Não é sempre que nós temos a oportunidade de ler e de ouvir. E quando temos a oportunidade, nem sempre nos interessamos. A verdade é essa. Não é? E todo mundo já está cansado de saber, de ouvir. Fala-se na televisão direto sobre as doenças provocadas pelo cigarro. São doenças seríssimas no nosso organismo. Elas provocam desde problemas da respiração. Nós sabemos que com o uso nós vamos adquirindo problemas sérios de respiração. Elas provocam, a partir dessa gravidade da respiração, nós podemos adquirir um efizema pulmonar, que é gravíssimo, que bloqueia toda a nossa oxigenação. Quando ataca, nós não temos condição de respirar, nos falta o ar. Eu convivi com isso, porque minha mãe faleceu de um efizema pulmonar, depois de já ter tido um câncer, que também é gravidade provocada pela doença. Cada tragada que nós damos penetra em nossos pulmões através dos alvéolos. Gente, vai destruindo os alvéolos. O pulmão é um órgão importantíssimo no nosso corpo. Ele é delicadíssimo e não tem substituto. Pelo menos até agora, não se achou um substituto que funcione plenamente. Além de toda a gravidade das doenças pulmonares, o cigarro também provoca, como eu falei, ele vai para a nossa corrente sanguínea. Então, ele provoca um desarranjo total no nosso sangue. E esse desarranjo, ele vai deformando a qualidade do sangue, vão criando coágulos, que são os trombos, que provoca trombose, que provoca a AVC, porque o AVC é um trombo que provocou a interrupção da veia, da artéria. Isso é terrível. São doenças que causam problemas seríssimos para a pessoa,
que destrói a saúde da pessoa, que destrói o seu organismo. Nós fomos criados, nós nascemos, o nosso organismo perfeito, salvo raras exceções que já trazem de outras encarnações os problemas. Mas nós nascemos com tudo perfeitinho. E o que nós mais fazemos é batalhar para acabar com essa perfeição. E o vício colabora muito. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Vamos agora falar do outro problema seríssimo que se tem, que eu já abordei, que é o câncer. Com esse desarranjo que provoca na circulação, o fumo deteriorando as nossas células. Aos pouquinhos, como eu falei no início, em gota homeopática, de levinho, você não sente. Mas quando você percebe, o teu organismo já está produzindo célula defeituosa, que é o câncer. O câncer nada mais é do que células defeituosas. E eu posso dizer para vocês, com conhecimento de causa, o câncer é terrível. É muito sofrido. A doença em si provoca muito sofrimento. E o tratamento também é muito sofrido. E longo. Ninguém cura um câncer de hoje para amanhã. Ninguém. É muita droga que se toma. É muita radiação que se toma. Radiação fortíssima. Que te destrói. Que te deixa um lixo. Você não tem vontade para nada. Você não tem disposição para nada. Você não tem alegria de viver. Porque você não sente isso dentro. Não é pelo fato de saber que você tem a doença. É porque você não sente isso dentro de você. É um período muito sofrido. Muito sofrido. E além do câncer, além da trombose, o cigarro, ele não provoca só câncer de pulmão, ele não afeta só o pulmão, ele vai afetando tudo, ele afeta a garganta, ele afeta a traqueia, ele afeta o esôfago, o estômago. Ele vai provocando o câncer em toda essa região. Tem região que você tem mais tendência, você vai sentir mais. Outras você não tem tendência, muitas vezes até você nem tem o problema ali. Mas infalivelmente, vai trazer todo esse transtorno. E também não podemos esquecer que o fumo é muito prejudicial para a mulher quando está gestante. Por quê? Porque ele é responsável pela deformação do feto. A criança, ela vai absorvendo da mãe todos aqueles prejuízos que a mãe está recebendo.
E no futuro, na sua vida, ela vai ter as consequências que são provocadas. Então, se uma mulher tivesse a consciência de entender o mal que ela pode provocar para o seu filho fumando, ou ela deixa de fumar, ou se convence de não ter filhos. O melhor é deixar de fumar, não é? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Agora, falando espiritualmente, normalmente se diz, ouvimos falar muito, né, que o câncer é uma doença kármica. A gente sempre ouve isso. Ah, está com câncer porque aprontou muito na vida, não é? Está com câncer porque já veio de outras gerações, de outras encarnações. Pode ser, mas nem sempre. Nesse que nós estamos falando, que nós estamos combatendo, fomos nós que provocamos. Foi através do nosso ato que trouxemos o câncer para o nosso organismo. Foi através da nossa invigilância que puxamos ele para o nosso lado. Também ouve-se dizer muito, né? Ah, isso daí é castigo. Castigo de Deus, por tudo que já fez na vida. É verdade isso? Alguém concorda com isso? Claro que não. Deus não castiga. Deus ensina. Ele é um Pai infinitamente bom e justo. Como que ele vai castigar com uma doença dessa? Não, ele ensina. Então, para nós, não é um castigo, é uma lição que Deus nos dá, que através dela nós possamos aprender. Nós possamos levar como exemplo que se não for nessa encarnação, seja nas próximas. Mas que nós aprendamos a lição. Vamos evitar esse tipo de doença que traz os vícios. E não é só o fumo, não é? Tem o caso da bebida também. A bebida, além da pessoa destruir-se a si próprio, ela destrói a família. Não há harmonia numa família que possa haver a bebida. Não há. O vício da bebida. A gente pensa assim, poxa, eu não sou viciado. Eu tomo uma cervejinha de vez em quando, um traguinho de alguma coisa. Só tomo uísque bom. Uma vez, né, um pouquinho, não é vício. Mas pode trazer o vício. Eu gosto muito de dar exemplo de pessoas conhecidas, pessoas da minha família. O meu marido conta que quando ele era criança, assim, tinha 9 anos, a mãe dele colocou ele para aprender profissão numa alfaiataria. Com 9 anos ele foi. Ele ia todo dia de manhã, acendia o ferro à brasa, que na época era ferro à brasa, e ficava lá aprendendo a profissão. Só que o pessoal dali, tudo adulto, ele era a única criança,
eles tinham por hábito tomar um aperitivo para ir almoçar. E tinha embaixo do balcão um galão de cachaça do engenho, aquela pura mesmo, né? Dizem que é terrível, eu nunca tomei, mas diz que é muito forte. E todo dia, na hora de almoçar, todo mundo tomava o traguinho. E ele ficava olhando, eles davam uma bicada para ele. Ele tomava a bicadinha dele e ia almoçar. Almoçava bem, papapá, voltava para trabalhar. Isso ele fez durante o período que ele esteve nessa alfaiataria. Ele aprendeu a profissão, começou a trabalhar de ajudante e depois de alfaiate. Certo? Olha quanto tempo foi tudo isso. E tomando o aperitivinho para ir almoçar. Quando ele saiu da alfaiataria, que ele foi trabalhar em Bauru, também numa alfaiataria, lá não tinha o traguinho para ir almoçar. Ele não conseguia comer. Ele não comia, ele não conseguia comer uma garfada, porque faltava o bendito. Então, vicia ou não vicia? Ele estava viciado. Foram mais de 10 anos tomando o aperitivo. Então, vocês vejam que o vício é assim, é devagarzinho. Hoje, eu tomo um. Amanhã, vou tomar mais um para relaxar. Depois da manhã, hoje eu estou chateado, vou tomar um traguinho. E isso vai se instalando o vício. Quando você vê, você já não controla mais. Está fora do seu alcance o controle. Não é? E a bebida também traz graves consequências à nossa saúde. Além dela provocar todo esse problema, ela ainda provoca problema sério no fígado, que é a cirrose, problema sério nos rins, porque ela deteriora também os rins, provoca problemas no cérebro, afeta muito os neurônios e muitas outras doenças que a gente ainda não pode, inclusive, provocar câncer de estômago, que ela lesa o estômago, que pode virar um câncer de intestino. Todo esse prejuízo a bebida nos causa. É gostoso, nos deixa alegre. Quando nós tomamos uma bebida, nós perdemos um pouco nosso raciocínio lógico, tanto que dirigir depois que toma, mesmo que seja uma lata de cerveja, se o guarda pegar, se o bafômetro acusar, você está enroscado. Porque é perigoso. É muito perigoso. E como diz uma palestra que eu ouvi, o palestrante estava dizendo que tanto no fumo como na bebida, o governo agora pegou pesado, graças a Deus, não é? Ele está fazendo a parte dele. Só que as emissoras que passam as informações, elas passam bem rapidinho. Né? O fumo faz mal para a saúde. Você quase não entende o que fala. Se beber, não dirige. Tinha que ser uma informação mais detalhada, mas vai prejudicar o comércio deles. Então, é tudo bem rapidinho. Agora, cabe a nós termos a consciência de saber o que é bom e o que não é bom para nós.
e escolher aquilo que a gente quer escolher. Se escolher o certo, ótimo, nossa vida vai ser maravilhosa. Se escolhermos o errado, problema de cada um, tem o seu livre-arbítrio. E outra coisa, nossa, minha boca seca com uma rapidez. E além, né, como eu falei, da bebida, existem outros vícios também sérios, que nós não podemos abordar, porque o nosso tempo não é longo. Mas tem o vício da gula, né? Quando eu fiquei sabendo, algum tempo atrás, que a gula era vício, eu, graças a Deus, nunca fui de comer desvairadamente. Mas para mim foi uma surpresa. Mas como? Gula? Gula é vício. E é vício que provoca também várias doenças e transtornos. O jogo. Outro vício seríssimo. A pessoa viciada no jogo, ela joga tudo. Ela joga todo o patrimônio dela. Ela joga, primeiro ela começa jogando as coisas de menor valor. Conforme vai aumentando o vício, ela vai aumentando também o que ela joga. Ela joga, primeiro, ao carro, porque o carro é facinho de vender, papapá, jogou o carro. Depois ela joga a casa. Se tem outros bens, ela vai jogando, vai jogando, vai jogando. Quando acaba os bens, tem pessoa que joga até a mulher ou o marido. É um absurdo, mas é verdade. Põe até o cônjuge no jogo. É outro vício muito sério, muito grave. E tem também o vício do sexo desvairado. Que além também de muitos transtornos com a saúde, que pode-se adquirir doenças terríveis como a AIDS, ainda tem também todo o transtorno familiar. Porque quando existe esse vício do sexo, a família caiu. Não tem jeito. Difícil levantar. Então, são todos vícios perigosos e muito mais que tem. Agora, todos esses vícios são acompanhados da vampirização. Vocês sabem o que é vampirização? Pelo menos, todo mundo já ouviu falar em vampiro, né? Principalmente agora que está passando aí, não sei se é filme, se é série, né? De vampiros, que segundo se fala, comenta, a pessoa assiste porque é divertido, porque o vampiro é lindo, é maravilhoso, né? Tem até uma amiga que falou para mim, ela falou assim, nossa, um vampiro desse eu queria para mim, né? Mas ele não achou minha casa ainda. É o fim da picada, né? Mas, essa vampirização que eu estou dizendo, não é esse vampiro. Esse vampiro não existe, nós sabemos disso. A vampirização espiritual existe e é séria. Toda vez que nós estamos envolvidos em um desses vícios, a pessoa que está envolvida, ela pensa que está sozinha, mas ela não está. Tem uma multidão
de irmãozinhos ao lado dela. Irmãozinhos que tinham o mesmo vício e que, quando desencarnaram, levaram com ele. Ficou aquela sensação prazerosa do vício. E esses irmãos, quando desencarnam, eles demoram muito para acompanhar os irmãos que querem levá-los para onde precisa. Eles ficam por aqui. E eles ficam procurando pessoas que têm o mesmo vício para eles ficarem do lado e absorver todo aquele prazer daquele vício. Então, isso é a vampirização. Eles ficam sugando, vampirando aquela sensação. E é óbvio que essa pessoa viciada, ela não vai conseguir se livrar tão cedo com toda essa torcida a favor. Não é? Eu tenho também uma conhecida, que ela tinha um parente, que ela dizia que bebia, mas bebia pra caramba. Só que ele cambaleava e não caía. Não caía nunca. Ela falava assim, você acredita, Edna, que ele atravessa uma pinguela e não cai? Todo mundo aqui sabe o que é uma pinguela? Uma pinguela é um pau, um tronco de árvore, qualquer coisa que faz a passagem de um córrego, de um rio pequeno, né? Fazia antigamente, hoje é difícil ver, mas existia. Então ela falou, ele pode atravessar uma pinguela que ele não cai. Até parece que ele tem alguém que protege ele. Eu falei, mas tem? Lógico que tem, né? Os amiguinhos estão ali do lado. Um segura aqui, o outro segura ali, e ele vai cambaleando, mas atravessa a pinguela e chega do outro lado, né? Então, para vocês verem que o vício é sério, o vício é duro, e nós temos que fazer o possível para nos livrarmos dele. É fácil? Não. É muito difícil. Difícil ao extremo. Por menor que seja o vício, não é fácil da gente nos livrar dele. Mas não é impossível. Tem duas coisas que podem nos levar ao sucesso: a boa vontade e a fé em Deus. Ali, essas duas que não tem o que quebra, não tem o que atrapalha. É só aliar. Ter a força de vontade de sarar e pedir a Deus, que com certeza Ele ajuda. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque Ele disse, faça a tua parte que eu te ajudarei. Ele ajuda mesmo. Pode confiar que é certeza absoluta. Bom, isso é o que eu queria passar para vocês sobre os vícios. Espero ter sido clara, espero que vocês tenham entendido, que eu consegui passar de uma maneira que foi fácil, né, de entender, eu espero. E eu quero passar para vocês alguns recados. Bom, gente, o Grupo Esperança está de férias dos estudos da doutrina que acontece de terças e sábados, da evangelização infantil também, não está tendo ainda. Acredito que volta em fevereiro, Lívia. Né? Os planos são de voltar em fevereiro.
o Evangelho no Lar, que acontece toda a última quinta-feira do mês. Esse mês vai ser dia 31 de janeiro. E eu peço que todos que puderem vir, venham. Quem está em tratamento, é necessário vir, porque é um complemento do tratamento que está se fazendo aqui na casa. Através do Evangelho, é feita a limpeza no lar de vocês. Porque não adianta nada, né, a pessoa vir fazer o tratamento certinho, melhorar, e o lar está carregado de energia negativa. Não vai... Você melhora, mas depois você piora, você melhora, você piora. Então, vindo no Evangelho no Lar, vai aprender, vai fazer aqui a limpeza do lar, que só pode ser feita aqui, a limpeza, e aprender a fazer o Evangelho do Lar em casa, que é escolher um dia na semana, um horário que sempre o mesmo, e nesse dia reunir o máximo das pessoas que puder reunir, da família, para fazer o Evangelho. Vocês vão aprender no Evangelho como que é feito, qual é o procedimento, e faz o Evangelho. Se ninguém da família quiser participar, não tem problema, faça sozinho. Você, naquele dia, naquele horário, faça sozinho. Mas vem no Evangelho no Lar, para receber todas as orientações. A semana que vem, nós temos a palestra do nosso irmão Arlindo, que vai falar sobre doença espiritual. É, Arlindo? Por coincidência, é a vampirização. Minha nossa, que bom. Você vai conseguir ampliar mais, né? Ainda bem. Bom, então, é isso tudo esses recadinhos que eu tinha para dar. E agora eu vou fazer a prece do encerramento. Depois da prece, as pessoas podem tomar a água, né, a água fluidificada, e retornar para os seus lares. Os médiuns normalmente pedem para ficar, né, Lívia? Porque sempre tem um recado ou outro, mas o público pode se retirar depois da prece. Então vamos lá, agradecer a Deus essa oportunidade que Ele nos deu. Pai, agradecemos de todo o nosso coração essa oportunidade que nos foi dada de praticar mais um dia o nosso trabalho aqui na casa. Agradecemos, Pai, a proteção que tivemos de toda a espiritualidade que aqui se encontra. Pois o nosso trabalho transcorreu na maior tranquilidade e harmonia. Agradecemos, Pai, a toda essa espiritualidade que nos acompanha nos nossos trabalhos. Agradecemos, Pai, ao mentor da nossa casa. Agradecemos a todos os médiuns que trabalharam e a todos os que estão aqui hoje na nossa casa. Pai, abençoa a todos. Que todos possam retornar aos seus lares com o coraçãozinho leve, a mente tranquila. Chegando em casa,
ir para o seu repouso, também muito tranquilo. E que nós, Pai, os trabalhadores, voltemos para os nossos lares, com a nossa consciência tranquila, e que possamos, durante toda a nossa noite, estarmos calmos, tranquilos, porque sabemos, Senhor, que o nosso trabalho continua pela noite afora. Que assim seja. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Então, boa noite a todos. Bom retorno aos lares.